vou apresentar o trabalho de cálculo 3, ministrado pelo professor Lucas Diessa. Inicialmente, eu vou falar sobre a introdução às EDOs. O que é? Uma equação diferencial ordinária, EDO, é uma equação da forma f de x, y de x, y2' de x, yn de x, igual a zero. Essa equação envolve uma função incógnita, y igual a y de x, e suas derivadas, ou suas diferenciais. X é a variável independente e y é a variável dependente. E o símbolo y de k denota a derivada de ordem k da função y igual a y de x. Então, a primeira classificação que vamos ver é o tipo. De acordo com o tipo, ela pode ser ordinária ou parcial. Uma EDO ordinária, ela é ordinária quando possui uma variável independente. Lembrando, como a gente falou anteriormente, que a variável dependente é o y e a variável independente é o x. Já a parcial é quando possui duas ou mais variáveis independentes. A ordem e o grau de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada da função incógnita que ocorre na equação. Grau é o valor do expoente para a derivada mais alta da equação, quando a equação tem a forma de um polinômio na função incógnita em suas derivadas, como, por exemplo, temos esse exemplo aqui, que é a na y3, onde 3 é a ordem, mais b, y2, 2 é a ordem, mais c, y1, 1 é a ordem, mais d, y0, igual a 0. Agora vamos ver um exemplo de uma equação onde a gente vai achar a ordem e o grau. Dada a equação y2' mais 3y' mais 6y igual a seno de x e y2' mais 3y, y' igual a e na x, vamos achar a ordem e o grau. Como vemos, esse y' significa que ele tem ordem 2, que é a ordem maior da equação, e o grau é 1, pois esse y está elevado ao expoente 1. Vamos para mais um exemplo, onde aqui a gente percebe que a ordem é 3, pois a maior derivada é essa y 3'. E como a gente percebe, essa derivada está elevada ao grau 1. Então, ela tem ordem 3 e grau 1. As equações lineares, quanto à estrutura de uma equação diferencial, ela pode ser classificada em linear ou não linear. Ela é linear quando a incógnita e suas derivadas aparecem de forma linear na equação. Por exemplo, uma equação diferencial linear de ordem n pode ser escrita na forma ANX y na n mais AN menos 1 x yn menos 1 descendo até A1 x y' mais A0 x y, que é igual a Gx, onde nos termos, para cada termo, a variável dependente y, a derivada de ordem n e seu coeficiente, ou seja, y é a variável dependente, n é a derivada de maior ordem e a n é o coeficiente. A equação linear, se a variável dependente e suas derivadas são do primeiro grau e os coeficientes an, a1 são constantes ou são funções apenas da variável, ou seja, são funções apenas do x. Solução de uma equação diferencial. Uma solução para uma equação diferencial é uma função que satisfaz identicamente a equação. A solução mais geral possível que admite uma equação diferencial é denominada solução geral, enquanto que outra solução é chamada de solução particular. Agora eu vou passar alguns exemplos e vamos identificar a solução. Dada a equação E na menos x, vamos verificar se a derivada y' mais y é solução para essa equação. A resposta, primeiro, vamos verificar se y' mais y0 é igual a 0 é solução para essa equação. Primeiro, vamos derivar. Como percebemos, a função pede para derivarmos uma vez. Então, derivando y de e na menos x, ficaremos com menos e na menos x. Aí, substituímos na equação, a gente vai ter menos e na menos x mais e na menos x. E, portanto, chegaremos à conclusão que a f de x é a solução da equação.
Vamos para mais um exemplo, que é y de x é igual a seno de x, se ela é solução de y duas linhas mais y igual a zero. Então, vamos verificar se seno de x é solução para essa equação. Como vemos, temos a derivada segunda, então vamos derivar duas vezes e substituir na equação. Então, derivando y de seno de x, temos a primeira derivada como cosseno e a segunda derivada como menos seno de x. Substituindo na equação diferencial, chegaremos à conclusão que y seno de x é a solução da equação. Vamos para mais um exemplo. Vamos verificar se a equação a seno de x mais b cosseno de x é a solução geral de y duas linhas mais y igual a zero. A resposta, primeiro, vamos derivar a f de x duas vezes e substituir na equação. E assim, vamos perceber que a função é a solução da EDO dada, pois menos seno de x menos b cosseno de x mais a seno de x mais b cosseno de x, a gente vai eliminar menos seno de x com mais seno de x e eliminar menos b cosseno de x com mais b cosseno de x. E assim, vamos ter que a equação